Fala, minha rapaziada, mais um Tribuna começando. Que prazer chegar nesse episódio. Tô aqui na minha parceria de sempre, Rodrigo, tamo junto. E aí, como é que você tá? Tô feliz porque mais um dia de Tribuna, mais um dia na companhia aqui do meu irmão Gustavo Mota. E Tribuna chegou, né? Chegou de vez, né? Chegou, cara. E o convidado de hoje é maneiro, hein? Pô, pra mim, é um ídolo. É literalmente um ídolo. Essa é a palavra? É o ídolo de todo mundo. Chama o homem então, pô. Meu ídolo, Wellington Campos, que prazer ter bom. você aqui. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado, Gustavo. Gustavo é meu guru nas redes sociais. O que eu aprendi para fazer YouTube no canal e tudo, a culpa é dele. Ele que é meu mestre, meu professor. Pô, e eu que Muito aprendi obrigado. demais com você, Wellington. Todo dia aprendo, todo dia busco aprender, cola no celular dali. Mas o bacana da vida é justamente essa troca de informação. Vocês, da juventude, vocês trazem essa comunicação moderna. A gente, eu, Valdir, o pessoal mais antigo, a gente leva a experiência, né? Sim. Às vezes, eu não gosto de fofoca não, mas eu vou falar. O Gustavo, um dia eu chamei o Gustavo fazendo o girando do Maracanã, fazendo a galera maravilhosamente bem. Aí eu falei assim, por que quando você fala assim, não fala assim? Ele, é mesmo, tal. É porque é uma informação a mais. Então a gente nós vamos nos lapidando. Sim. Né? Tem que ir aprendendo e melhorando. Lógico. E você hoje, a comunicação ela ficou diferente pelo seguinte: as pessoas escutam pouco rádio, as pessoas veem pouco televisão, não lê jornal. E aí, Wellington, hoje a gente fica muito no mundo da interatividade. E às vezes passam informações importantes que não chegam até a gente, viu, Rodrigo? Tem o consumo hoje, ele aumentou muito na internet. Sim. E aí ele acaba que ele é muito dissipado, né? Porque eu tava até conversando isso um dia desses, de relação de profissão mesmo. Tudo é muito rápido. Hoje em dia tudo acaba muito rápido. A gente, no rádio, a gente fala muito isso, né? Amanhã tá velho. Amanhã ninguém quer saber. Às vezes não. Só que a gente se acostumou tanto com essa coisa de que o de manhã à noite não presta, à noite ninguém mais quer saber, que a gente, de certa forma, acabou se acostumando com isso. Enquanto que antigamente, às vezes, por exemplo, uma convocação de ontem no Ancelotti, hoje, ninguém quer saber mais. Então, isso aí é relativo. A gente antigamente, você pegava uma notícia hoje e guardava a notícia pro dia seguinte. Sim. Eu até brinco, repórter baú, guardava a notícia, entendeu? Hoje não, a notícia não tem uma ponta só. Verdade. Ela tem a ponta de cá e às vezes ela tem 5, 6 pontas. Você fala assim, eu vou guardar isso aqui para o programa da noite. Amigo, quando chegar de noite, como ele disse, já tá velho. Agora, tem informação importante que ela precisa ser repetida justamente, como a gente diz no rádio, na audiência rotativa do rádio. O que você falou meio-dia, muita gente não ouviu. E se você repetir às 18, muita gente vai ter essa informação que saiu meio-dia. O que você pode fazer? Atualizar essa informação. Isso aí. Entendeu? E tem desdobramentos também, né? Às vezes o contrato do jogador, mais tarde você sabe o valor, você sabe quanto tempo. Você tem mais tempo para apurar, para dar notícia e tudo mais. E a repercussão. Sim. Né? A gente vem aí do Fórum de Treinadores da CBF, que ganhou uma repercussão muito grande pelas declarações do Emerson Leão, dizendo, eu conheço o Leão, fiz amizade com o Leão quando ele foi técnico da seleção brasileira, uma cabeça pensante sensacional, cara bem realizado na vida, financeiramente também, e o que ele disse é perfeito. Só achei que ele falou na hora errada, no lugar errado. Ele poderia chamar o Ancelotti num canto e falar assim, olha, eu não gosto de treinador estrangeiro no Brasil. Mas ele falou para uma plateia numa transmissão que estava no YouTube. Aí, amigo, você vai lá, corta aqui, corta ali e vira a matéria do dia. Bagunça tudo, né? Tanto que essa discussão antes do Ancelotti chegar
era 90% concordando. Ah, não, é um absurdo a seleção brasileira, pentacampeã mundial, trazer um treinador estrangeiro. Nunca teve um treinador estrangeiro na sua história, não pode ser campeão, vai sujar o título se for campeão com um treinador estrangeiro. Só que aí o Ancelotti chega com o poder que ele tem no nome dele, que campeão de tudo que pôde imaginar. Ele é hoje o ídolo da seleção brasileira. É hoje um ídolo da seleção brasileira. A gente viaja com a seleção e onde ele chega, ele é entenda-me, é o principal jogador da seleção hoje. A atração da seleção é o Carlo Ancelotti. Primeiro que é uma doce figura. E depois que ele é multicampeão. Sim. Então o mundo sabe quem é Carlo Ancelotti. A carreira dele fala por si só. E o final da declaração do Leão, ele diz, a culpa é nossa. Quando ele diz que a culpa é do treinador brasileiro, é justamente porque ele não se reinventou. Ele não se atualizou. Veja bem, nós estamos num ciclo conturbado de seleção brasileira. Depois da saída do Tite. Então você teve Fernando Diniz, depois você teve Dorival. Antes teve o Ramon. O Ramon ficou... Foi um interino, né? Dois jogos, citando. Mas o que aconteceu? A seleção estava praticamente fora da Copa do Mundo, um absurdo dos absurdos, com 300 seleções jogando o Mundial do ano que vem. Então chega o Carlo Ancelotti, ajeita a casa e a seleção começou a dar certo. Então hoje as pessoas falam de seleção. Hoje o pessoal sabe quem é o técnico da seleção brasileira. O pessoal sabe até quando vai ter convocação, né? Inclusive. É verdade, né? Então as pessoas te cobrem amanhã, convocação. Quem vai estar na lista? Isso que devolve essa expectativa, né, pra gente. Muito interessante isso aí. Porque ele como você falou, acho que também tem um pouco disso, porque falta um ídolo no time. Falta um ídolo no time. Assim, o Neymar é, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador dessa geração. É esse cara, né? Camisa 10, capitão, etc. Só que não tá jogando. O Neymar se machucou num momento ruim da seleção, que ela não estava bem com o Diniz, numa derrota nossa para o Uruguai, em Montevidéu, e ele estourou o joelho. O que é estourar o joelho? Ele rompeu os ligamentos do joelho. Então, ele teve que refazer o joelho, se readaptar ao futebol, e nisso, por consequência dessa readaptação, ele teve problemas musculares. Quem já gessou o pé e ficou caminhando, você equilibrava o corpo ali. A sua perna com o gesso ela é um pouco mais pesada. Depois, quando você tira o gesso, parece que você bateu. Ela quica. Até você reacostumar. Imagina isso para quem tem explosão e força física. Fora o medo também, né? De machucar de novo. Perfeito. Então tudo isso. Numa onda de lesões. Você tem um bloqueio mental. Você pega o Ronaldo Fenômeno, eu acompanhei de perto. Amigo, 2 lesões seguidas no joelho. Numa época que não tinha o cuidado e a tecnologia que tem hoje. A lesão dele ficou 2 anos praticamente sem jogar. Perfeito. A gente agora na seleção, na entrevista do Éder Militão, nós perguntamos para ele, a entrevista dele foi na Coreia, foi no Japão. E ele contando que na segunda cirurgia ele falou para a família, parei com o futebol, não vou jogar mais. E aí a família, não, você vai fazer a fisioterapia, você vai se recuperar e está de volta na seleção brasileira. O Éder Militão tem uma história muito interessante, que ele não gostava de futebol. Não gostava de jogar futebol. E ele foi com o amigo dele, foi fazer um teste no São Paulo. E ele falou, pô, vamos lá comigo, cara, vamos lá comigo. Chegou lá, o cara, não, entra aí você também. Ficou o Militão e o amigo dele não ficou. O amigo que jogava não ficou. Não ficou. Então, o atleta, eu digo que a solidão maior do atleta é quando ele machuca. Porque enquanto ele está ganhando, fazendo gol, título, toda hora tem um tapinha nas costas. É verdade. Depois, quando ele machuca, amigo, às vezes, até a família abandona o jogador. É complicado, né? É ele com ele mesmo. Agora você imagina, fisioterapia. Você imagina ver o estádio lotado, o time jogando e você não...
não jogar. A gente tem um exemplo atual, né? Que é o caso do Jair, do Vasco também, né? Sim. Acabou de se recuperar de uma lesão, aquele caso ali. Quando ele saiu lesionado ali, então, chorando, eu já falei, hoje o problema dele é mais a cabeça. Sim. Pois é, cara. Do que no popular as pernas. Exatamente. Você tem que recuperar a cabeça dele para ele não perder o foco para continuar. Ele voltou bem, né? Voltou bem, titular, peça importante do Diniz. Não, é complicado. Mas, Ídolo, eu queria voltar um tempinho atrás. Queria começar falando do início da sua carreira. Da onde veio a ideia de jornalismo? Como é que surgiu o rádio na sua vida? Lá em Formiga, Minas Gerais. O rádio na minha vida surgiu de uma maneira sem querer. Eu sempre gostei muito de rádio. Interior, eu sou de Formiga, Minas Gerais. E o povo do interior, ele ouve muito rádio. O rádio, ele é companheiro, ele é informante... Ele é uma diversão, ele é tudo. É a mesma coisa. Você vai dirigir seu carro, seu carro está numa rádio. Sim. Né? E ali, às vezes você xinga o locutor, às vezes você concorda com ele. Né? Então, você vai nisso aí. E eu sempre escutei muito rádio, por causa do meu pai, e gostava muito de futebol. E fui participar de grupos de jovens lá na igreja de São Vicente Ferre, lá em Formiga. O que eram esses grupos de jovens? A gente tinha a missa do sábado, que era das 18 horas, que era chamada Missa da Juventude, falecido padre Daniel que celebrava. E depois a casa paroquial liberava umas salas para que a gente se reunisse. E ali era uma integração bacana, não só religiosa, social também. Saíamos juntos, jantávamos, tomar sorvete. Criou-se, então, dos grupos todos, meu amigo Divino, fazer um campeonato. E fizeram um campeonato assim, quem são os melhores? Fulano, fulano e fulano. Então, um em cada time. O segundo melhor... Aí acho que fui o último. E aí eu fiquei no nosso time, tinha o Jaime Mendonça. Quem era o Jaime Mendonça? Era o narrador da Rádio Difusora Formiguense. Ele tinha um programa de variedades e no final de semana narrava futebol. Por causa dessa minha mania de rádio, eu peguei mais dois colegas, o Adélfio e quem mais? O Gervásio e o Adélfio. E fomos na casa da Sandra, da Sandrinha, que a irmã dela tinha um gravador Philips. Logo no início, era um quadradinho, e ele já vinha com um fio e com um microfone. A gente pediu emprestado, compramos as fitas e as pilhas. E a gente começou a brincar. Ô, Rodrigo, o que você espera do jogo hoje? Gustavo, foi bom o jogo? E aí, era tudo aquilo que você ouvia, eu passei a fazer, junto com os outros amigos. E o Jaime Mendonça, um dia, esperando o nosso jogo, falei, deixa eu ouvir essa fita aqui. E eu ouvi um pouco, falei, quer ir trabalhar comigo? Você está perguntando bem. Aí começa, né? Aí eu fui para o rádio, esportivo primeiro, e vou te confessar que como repórter, eu sempre fui muito fã do Kleber Leite, do Heraldo Leite, do Denis Menezes, né? Isso aqui no Rio. E narrador, no Rio era o Garotinho e o Edson Mauro, adorava. E eu ouvia muito Dolcei Camargo, porque o papai adorava Dolcei, e passei a gostar. E em São Paulo era o Osmar Santos, né? O pai da matéria. Então, também foi da Tupi, né? Uma época. O Osmar foi da Jovem Pan, depois ele foi para Globo. Ah, sim. Então foi da TV Manchete. Então o apelido de Animal do Edmundo é ele. É dele que... a autoria dele. Animal! E aí ficou Edmundo Animal. Pegou. E aí, cara, você chega no rádio imitando. Você quer saber se o cara é ouvinte de rádio? Ele chega imitando alguém. Depois ele traça o perfil dele. Então, isso aí me ajudou demais, porque de ouvir, né? Você não tem um cara que toca violão de ouvido, toca piano de ouvido. No rádio também, se você não ouvir, você não aprende. Igual
o ator da novela? Por que ele vai a várias peças de teatro? Olha como ele se comporta nessa cena. Ih, gostei. Chacrinha já dizia, nada se cria, tudo se copia. Então aí eu fui para o rádio. E lá comecei a fazer o futebol. Depois veio o período de frio. E o Jaime Mendonça, ele tinha um problema de garganta, ele não podia pegar friagem. E aí jogos do meio de semana ele não narrava. E o comentarista era o Jackson Antônio, que era professor de inglês no colégio lá em Formiga, na escola normal. Estou bem de memória. E aí eu fazia sozinho. O Valdir lembra bem, eu entrar depois do Projeto Minerva, 8h30. E como que era para testar se a linha estava funcionando ou não do campo do Formiga ou do campo do Vila para a rádio. O operador era o Fubá. Não me pergunte o nome do Fubá, que até hoje eu não sei o nome do Fubá. E aí você fala assim, Fubá, você instalava, né, a rapeta e tudo, e falava assim, Fubá, se estiver me ouvindo, dá um corte na música. E aí ele dava um corte na música lá, você sabia que estava chegando. E nada de modular se estava alto, se estava baixo. Era chegar, é a transmissão da época. Então aí na beira do campo, se o Valdir começou comentarista, eu comecei Cabo Longo também. O que era o Cabo Longo? Cabo Longo era o repórter que ia fazer o jogo e no intervalo comentava. Então era o Cabo Longo que a gente chamava. Eu abria a jornada sozinho, eu entrevistava, narrava e no intervalo comentava. Aí, às vezes... E outra coisa, não tinha cabine, era encostado no alambrado. Ele batia o escanteio, corria para a área e cabeceava. E aí, às vezes, você tinha uns amigos que ficavam do lado ali na tela do alambrado. Fulano, o que você achou do jogo? Aí o cara... Entrava ao vivo ali. Te dava uma respirada, né? Te deixava respirar. Depois eu comecei a frequentar mais a rádio, fiz programa musical, fiz programa de jornalismo. Eu fiquei bem eclético em termos de rádio, porque o rádio do interior, na minha época, ele te permitia isso, você tinha que fazer tudo. Não tinha um nicho mais específico, né? Você sabe como que era o nosso jornal de hora em hora? O Antônio Leão, que era o dono da radiodifusora formiguense, ele era assinante do jornal o Globo. E o jornal o Globo chegava em Formiga às 14h, porque ele saía do Rio e ia para Belo Horizonte, e em Belo Horizonte você tinha um distribuidor. Então ele pegava o ônibus em Belo Horizonte, o ônibus de 11 horas, e chegava em Formiga 3 horas depois. E aí pegava o jornal, e uma expressão talvez que vocês não conheçam, mas é o Gillette Press. O que era o Gillette Press? Você ia no jornal e cortava a notícia. E aí o que ele fazia? Ele cortava a notícia que ela podia ficar 2, 3 dias ali, que era uma informação. E fonte de informação era revista, ou era jornal, ou era rádio e a televisão. Você não tinha essa facilidade aqui. Se quiser saber agora quem é o técnico do time lá de Addis Abeba, na Etiópia, você bota aqui e vai saber, né? Naquela época, não. Então, por exemplo, Manuel Schwartz, presidente do Fluminense, quer contratar fulano de tal. Está negociando. Então, essa notícia, ela ficava 1, 2 dias, porque demorava um pouco a acontecer. Então, isso aí era o nosso jornal de hora em hora. Quando eu cheguei lá, isso me incomodava. Eu falei assim, pô, eu estou em Formiga, eu vou dar notícia do Rio de Janeiro, acho que eu tenho que dar notícia de Formiga. E aí comecei a ligar para o hospital, ligar para a polícia, ligar e pedir o pessoal para mandar reclamação contra a prefeitura. E é legal que a minha primeira reportagem, minha primeira entrevista, foi o Lantico, ele era um apresentador de programa sertanejo.
um sucesso fantástico. E ele era locutor de rodeio. E ele me apareceu com o gravador daquela da fitinha pequena. Não é, vocês não, são bem jovens. Aí ele me emprestou esse gravador e eu fui entrevistar o Juarez Carvalho, que tinha sido derrotado na eleição daquele ano. E levei 10 perguntas para ele. E uma das perguntas que ele me passou foi sobre a nova rodoviária de Formiga. Que a antiga rodoviária já estava com prazo de vencimento. Então, em tantos anos, teria que ter uma nova rodoviária. E ele me chamou a atenção disso. E acabou sendo a grande manchete. E, inclusive, quando inauguraram a atual rodoviária, eu fui convidado para ir à Formiga para participar da inauguração. Legal. Pô, legal, isso foi muito legal. Então, vocês estão me mexendo no baú. É o repórter baú aí, que guarda na notícia. Aí depois, como que eu vim para o Rio de Janeiro? Isso aí. Né? Eu fazia a radiodifusora lá. O Cláudio Neves, ele hoje mora em Cláudio. E ele morava em Nilópolis e comandava a Rádio Solimões de Nova Iguaçu. A Rádio Solimões, ela era praticamente a única, do Grande Rio era a única, que transmitia primeira divisão, segunda divisão e terceira divisão do Campeonato Carioca. Além dos campeonatos municipais de Nova Iguaçu, de Nilópolis, São João de Meriti, Coelho da Rocha, aquela coisa toda. Então a gente fazia esses campeonatos também. Tanto que quando a Rádio Globo, a Rádio Tupi, a Rádio Nacional queria informações dos times da segunda divisão, da terceira divisão, ligava para a gente. Que a gente sabia tudo. A gente transmitia esses jogos. Mas então o Cláudio sempre gostou de carro Fiat. E ele trocava periodicamente o carro e saía do Rio de Janeiro e até a cidade de Cláudio, em Minas Gerais, que é do lado de Divinópolis, para emplacar o carro. Então o carro dele tinha uma placa com o nome dele, que era Cláudio Minas Gerais. Hoje ele mora lá, inclusive. E aí ele, passando por fora de Formiga, ouviu a transmissão, gostou da minha reportagem, entrou, perguntou se isso em maio, perguntou se eu queria vir para o Rio de Janeiro. Eu falei, quero, lógico. Tá, vou te convidar, me aguarda aí. Só que esse convite saiu em outubro. Em outubro de 1985. E foi quando eu vim para o Rio de Janeiro. E estou aqui há 40 anos. Cidadão carioca, né? Cidadão. Aí fui para a Rádio Solimões. Cidadão honorário carioca. Né? Aí lá eu apresentava, lá foi melhor ainda, que eu comecei a apresentar programa esportivo com os repórteres. E tinha uma outra coisa, não tinha fax. Aí, o fax existia, só que a gente não tinha o fax na rádio. E na sexta-feira saía a escala de arbitragem. O Rubem Leão, que trabalhou com a gente, ele era o repórter da federação. Então, como que era? Ele dava a escala dos jogos que a gente ia fazer. Então, por exemplo, Flamengo e Vasco. Apita fulano. Então, um anotava o árbitro, outro anotava o bandeira 1 e o outro anotava o bandeira 2, para você não ficar para anotar 3 coisas. Tá? Aí depois você juntava e fazia a súmula do jogo, para você ter uma ideia como era. Né? Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia a gente só abre o site da CBF e pega lá. Lá tá a escala, né? E aí eu vim para o Rio, fiquei na Rádio Solimões 1 ano e meio, aí fui convidado para ir para a Rádio Tupi. E em 1987 eu estreiei na Rádio Tupi, levado pelo Antônio Porto, Sérgio Moraes, o Serginho da manutenção, no dia 1º de fevereiro de 1987. Essa data me marcou muito. O Flamengo estava apresentando um novo reforço, Renato Gaúcho. E existiam ainda as salas das torcidas. Cada torcida tinha uma sala do Maracanã, lá no alto. E o Renato foi visitando sala por sala das torcidas. E depois ele foi ver o jogo nas cadeiras especiais
E quem estava nas cadeiras especiais? Renato, Pepeu Gomes, Baby Consuelo e o Wellington Campos, perturbando o Renato, que o Kleber Leite, que era o nosso chefe de reportagem da Tupi, aonde o Renato for, você vai registrando o Renato no Maracanã todo. E aí eu me apresentei ao Renato, sou o Wellington Campos, da Rádio Tupi, bababá, não, vem embora. Renato, uma doce figura, sou apaixonado pelo Renato como pessoa e como profissional de futebol também. Tu tava nesse primeiro contato do Renato Gaúcho com a torcida do Flamengo, então. E, na minha estreia na Rádio Tupi. Isso aí, cara, que maneiro. É uma data que não tem como esquecer muito também, né? Não tem. Marca. E depois tem um negócio engraçado. O Renato demorou a acertar o pé no Flamengo. E aí o Campo Grande jogava o Campeonato Carioca. E teve um jogo Campo Grande e Flamengo, 4h, no Ítalo Delcima. E me lembro do Apolinho, na Rádio Globo, comentando o jogo no intervalo. Renato mal pra caramba na primeira etapa. Ele, Renato, vou te dar um conselho. Para com futebol, faz um curso de computação. Estava começando o pessoal a mexer com o computador. E não dá mais para você. Você já foi campeão do mundo, vai mexer com computação e tal, fazer outra coisa, que o futebol não dá. Eu cheguei a comentar isso com a Paulinha, a gente ria toda a vida. E depois o Renato aconteceu, né, naquele Flamengo fantástico. Agora, ídolo, como é que surge a tua relação com a seleção brasileira? Porque assim, você, e eu quero que você conte essa história também, você tá num grupo seleto dos que mais fizeram Copa do Mundo e acompanharam a seleção brasileira. Tem esse prêmio. Eu tenho 35 anos de cobertura de seleção, 8 Copas do Mundo, fora a Olimpíada e Copa América. É muito interessante isso, porque eu estava na Rádio Nacional e... Estava na Rádio Nacional ou na Rádio Tupi? Estava na Rádio Tupi, em 1987. E o técnico da seleção era Carlos Alberto Silva. E olha como que é a ironia do destino. O melhor momento do futebol na minha cidade, do Formiga, foi nos anos 60. Só para você ter uma ideia, era Cruzeiro, Atlético, às vezes o América e o Formiga, que era a sensação do interior. A quarta força. Porque o Silvio Taliberto, nossa, estou lembrando o nome de todo mundo, ele tinha uma visão empresarial do futebol e foi a Belo Horizonte e começou a catar aqueles bons jogadores que não eram aproveitados. E foi lá no Atlético Mineiro para pegar um auxiliar técnico para ser treinador, Carlos Alberto Silva. Então, o primeiro time do Carlos Alberto Silva foi o Formiga nos 67, 68. Meu pai trabalhava no Formiga. E eu era mascote. É uma formiga? Ela é formiga. Não, mas o mascote é uma formiga também? Não, mascote achando que era jogador. E aí, tanto que anos depois, a gente... Você é de Formiga? Sim, foi meu primeiro time. Então, aquele bombom, aquele pequenininho que tá na foto, sou eu, campeão do interior, sou eu. Poxa, então ele começou a me chamar de mascote. Então, foi a minha primeira vez de seleção brasileira com Carlos Alberto Silva, antes da Copa América da Argentina, né? Antes da Copa América da Argentina. E aí foi a minha primeira... o meu primeiro contato com seleção. Eu sempre gostei muito da seleção brasileira, porque ali você tem a nata, né, cara? Eu fico para tirar a calça pela cabeça, puxar assim a calça. Quando alguém fala assim, não, que o jogador não gosta de jogar na seleção. Impossível. Amigo, vai na casa de todos eles. Não é de alguns, não, de todos. Tem lá, no mínimo, a primeira camisa colocada no quadro da seleção brasileira. Né? Vira quadro, né? Vira quadro. Vira quadro. Por quê? Por que disso? Primeiro porque todo mundo vai te ver, nem que seja para te malhar. Verdade. Mas vai te ver. E depois, na hora de renovar contrato,
você coloca no contrato que, não, eu sou jogador de seleção brasileira. Eu sou selecionável. Valoriza o passe. Ou seja, você tem uma qualidade maior do que muitos jogadores. Isso valoriza o passe. O clube, quando vai vender... Também valoriza isso. Conversa diferente, né? Uma expressão cunhada pelo Edson Mauro, teve uma época que a seleção vendia muito jogador, ele botou Seleshopping, Seleshopping do Brasil. Porque você vestia a camisa amarelinha, vinha o clube estrangeiro, levava. Era quase que o comprovante de que você era bom de bola. Vestiu a camisa da seleção. Era o atestado. Era o atestado, isso aí. Aprovado pela seleção brasileira e aí foi quando saíram muitos e muitos jogadores brasileiros. A gente chegou isso já é coisa que a gente pega na CBF. Teve ano que a gente exportou quase 2.000 jogadores. É muita coisa. E nesses 2.000 você tem jogador de futsal. Não estou nem falando futebol feminino, que agora tem uma quantidade grande também do futebol feminino de meninas que deixam o Brasil e vão jogar em outros grandes centros. Se aumentou a qualidade de futebol feminino da seleção brasileira, é graças a esse intercâmbio que as meninas fazem. Aquilo que acontece com a Venezuela hoje, a gente é da época que se ganhasse de 5 da Venezuela era jogo ruim. Porque era o quinto ou sexto esporte na Venezuela, era o futebol. Hoje, quantos venezuelanos nós temos jogando em alto nível nos clubes do Rio de Janeiro, do Brasil e do exterior também? Sim. Mudou muito. Mudou muito. Mas isso aí é o quê? Tem um outro culpado, João Avelange. Porque o futebol, quando ele chega para presidir a FIFA, eram 2 continentes. Era a Europa ou a América do Sul. Não se praticava esse futebol universal que nós temos hoje. E o Avelange levou o futebol para a África, levou o futebol para a Ásia, né? E foi espalhando a prática do futebol, abriu um grande mercado. Foi espalhando a palavra. Foi espalhando. Por exemplo, o mercado japonês. Sim. Que consumiu de jogador, de técnico brasileiro, quem é o culpado disso? Arthur Antunes Coimbra, o Zico. O Zico, ele não só jogou, mas como ele ensinou o pessoal. E o Edu, irmão dele, o Eduzinho, que a gente chama carinhosamente, era o cara que foi com ele e ajudou a montar grandes times. Você chega na porta do estádio do Kashima Antlers, tem uma estátua do Zico na porta do estádio. Ele é idolatrado no futebol japonês até hoje, Zico. Então, quando fala Zico, todo mundo para. O Zico é como se fosse o inventor do futebol no Japão, praticamente. No Japão, sim. Pro Japão. Eles já praticavam, mas não dessa maneira competitiva. E que, como da Venezuela, hoje você tem vários jogadores japoneses espalhados pelo mundo. Sim. Não à toa o Japão ganhou do Brasil agora. Agora, estava lá, fizemos 2-0 no primeiro tempo, no segundo tempo só deu seleção japonesa. E vai dar trabalho na Copa do Mundo. Eles estão batendo na trave há um tempinho já, né? Vai dar trabalho. A gente falando de Japão, assim, de Zico, você tem alguma história da época que o Zico foi para lá? Alguma vivência, assim, de quando ele foi, de bastidor? Eu tenho uma muito legal, que é 2001, estávamos no Japão, no dia que o Flamengo foi campeão em cima do Vasco, tricampeonato, gol do Pet. E meu amigo João Ramalho, que foi da TV Globo, todas as credenciais dele, da FIFA, de jogo do Brasil, que tinha foto, era ele com a camisa do Flamengo. Então ele sempre carregou a camisa do Flamengo na bagagem. E aí, o jogo aqui no domingo, Flamengo campeão. Me lembro que quem me acordou às 6 e pouca da manhã para dizer que o Flamengo tinha sido campeão foi o doutor Zé Luiz Runco. Ganhamos. Ele falou palavrão, né? Mas, Pet fez um gol assim. Pô, legal.
E aí, no dia seguinte, o Tino Marcos tinha que fazer uma reportagem para o Globo Esporte, já repercutindo o título do Flamengo. E aí o Tino começa a reportagem. Aqui no Japão, repercutiu a conquista do Flamengo. A estátua do Zico amanheceu assim. Era João Ramalho, tinha botado a camisa do Flamengo na estátua do Zico. Mas ficou tão charmoso, tão gostoso assim, né? E que antigamente isso era uma coisa como normal das pessoas participarem. Eu estou dando uma misturada, né? Por exemplo, você estava falando do tempo que eu tenho de seleção. Eu sou do tempo que você ligava para o jogador, no quarto dele, o fulano, pô, quero fazer uma matéria contigo. Vem cá, sobe aqui. Você subia, você estava na beirada da cama dele, o cara do lado, você com o gravador e fazia a entrevista. Eu tenho o Twitter, agora é o X. Quem me incentivou a fazer o Twitter foi um jogador da seleção brasileira campeão do mundo, Gilberto Silva. Sabe por quê? Tinha começado esse advento da rede social do Twitter e ele disse, Wellington, você já tem Twitter? Eu falei assim, não, como que é isso? Aí ele me explicou, cria porque os jogadores, a partir de agora, vai dar informação, muita informação através do Twitter. Então foi através do Twitter que os caras, estou na churrascaria tal, estou chegando em tal lugar. Tinha treinador, o Muricy, se não me engano, ficava louco com o jogador dando informação no Twitter, porque ele falava, olha, estou escalado para o jogo de amanhã. Aí o Muricy, o que ele fazia? Só dava a escalação em cima da hora. Concentração para não dar tempo do cara botar na rede social. E tem treinador que não gosta nem que o jogador use, né? Renato Gaúcho é um que diz que comigo aqui não usa telefone, não usa nada, porque... E é muito disso, né? Os tempos mudaram. A gente conversando agora, a gente vem de uma geração que ela já tem o advento da internet. Eu nasci, né? O Rodrigo nasceu sem internet propriamente. Ou pelo menos sem essa velocidade toda. Mas a gente não era novo quando isso tudo começou a ganhar velocidade. E a gente foi crescendo com isso, crescendo junto. Então, assim, você pegou uma época que tinha que correr atrás, que tinha que ir lá no quarto do jogador, que tinha que buscar essa informação. Eu queria até saber de você também, meu ídolo. Se tem alguma história dessa que você possa contar, de algum bastidor interessante de você hospedado no mesmo hotel, e alguma história que você teve com algum jogador, de uma entrevista diferente, de alguma história que você tenha... Várias. Pô, a gente tava falando do Ronaldo Fenômeno, e ele, como diria, já era o... Não, a gente tava na Copa América... Na Copa América do Paraguai, a seleção ficava em Foz do Iguaçu, ali no Bourbon, e no dia do jogo atravessava. E a seleção deu folga para os jogadores, eles foram para o Paraguai comprar. Na época deu reportagem do Fantástico, falando que os caras tinham comprado pirataria, para variar. E aí o Ronaldo chega e fala assim, pô, senta aqui, a gente na recepção do hotel. Pô, vamos gravar aqui. Pá. E aí o Ronaldo, eu pergunto pro Ronaldo, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você olha o seu saldo no banco? Você já ficou no vermelho? Não, já fiquei no vermelho. Vai tomar banho. Eu nasci na entrevista. Vai tomar banho, Ronaldo. Você ficou com saldo negativo no banco. Ele ria pra caramba. Assim, e você viu a evolução do Ronaldo, né? Eu sou meio culpado do Ronaldo no Cruzeiro, porque eu já cobri a CBF e a CBF tinha um cara chamado Antoninho. Antoninho era de Niterói e ele era o olheiro da base. Você não tinha essa quantidade de campeonatos nacionais hoje de base. Então, para você montar uma seleção sub-17, na época era sub-18, você tinha que viajar. Você tinha que ligar para alguém, o internacional, quem está se destacando aí? E o cara te passa uma informação boa para você ir lá, assistir e convocar. Os caras se conheciam lá na seleção, eles não se enfrentavam. E eu chegava muito, eu morava em Nova Iguaçu, eu saía de Nova Iguaçu meio-dia, a CBF abria de 1 às 7.
E aí eu chegava por volta de uma e pouquinho. E o comitê de imprensa na Rua da Alfândega era no 7º andar na época. No 7º andar funcionava o departamento de competições e o departamento de seleções. E tinha uma convocação de seleção sub-18. Nisso, o Antoninho sai, era tudo xerocado, né? Imprimido. Deixou aquela quantidade de folhas lá para cada jornalista chegar e pegar a sua, foi ao banheiro. E como eu sempre fui correspondente da Itatiaia, de outros veículos, então, por exemplo, até para mostrar aqui. Ó, essa aqui é a lista da última convocação do técnico Carlo Ancelotti. Hoje você olha pelo nome, que é a seleção principal. Bento, Ederson, Hugo Souza. Na base, você olha pelo clube. Por exemplo, a seleção está jogando o Mundial Sub-17. Goleou Honduras. O Brasil goleou Honduras, tal. Maravilha. E aí, quem fez os gols? Então, quem fez os gols? Del e Juan Pablo. Fizeram 3 gols, jogadores do Bahia. Aí você vai, Felipe Moraes e Vitão, do Cruzeiro. Ângelo, da onde esse jogador? Do São Paulo. Então a base você trabalhava nisso. Então, eu passando o olho nos clubes, São Cristóvão. São Cristóvão, seleção brasileira. Ronaldo Nazário. Aí vem o Antoninho, e eu tinha muita amizade com o Antoninho, só tinha nós dois na sala. Eu falei, Antoninho, que jabá é esse? Eu falei, não, esse garoto joga muito. Esse garoto está precisando, inclusive, de um time grande. E na época, eu já fazia Belo Horizonte, já fazia Itatiaia, e eu perguntei para ele, o Cruzeiro é um time grande? Eu falei, lógico que é. Pô, a base do Cruzeiro é sensacional, então fica aqui. Liguei para um cara que botava jogador dentro do Cruzeiro. O Cruzeiro era o César Márcio, já era o César Márcio, o presidente. E eu liguei para o Léo Rabelo. O Léo Rabelo era um dos maiores empresários que a gente tinha, um trânsito livre em todos os times. Tanto que o Emil Pinheiro, quando sai do Botafogo, passa os jogadores para o Léo direcionar, para cuidar para o Botafogo. E aí falo com a secretária do Léo, da época, peço para falar com ele, e ele vem, Léo, tudo bem? O Wellington Campos, já conheci ele do Flamengo. Léo, é isso. Fala aqui com o Antoninho. Aí eu saio da história. 2 dias depois, o Ronaldo estava em Belo Horizonte, lá no Cruzeiro. Que maneiro. Cara, que... Você tem parte aí nessa ida dele. E é engraçado do Ronaldo depois, que passou, aconteceu, virou o fenômeno e tudo, e chega 2002, dia 19 de maio, a seleção viajava no dia 20. E Belo Horizonte me liga, o Michel me pediu, o Michel Seridanos me pediu, Edson, você pode fazer o jogo treino do Fluminense com o Bangu? Porque o Eduardo, goleiro do Bangu, interessa ao Atlético. Então vamos lá fazer uma reportagem com ele. Eu chego lá, já conhecia o André Pita, né, e o Reinaldo Pita e o Alexandre Martins, que eram os caras que cuidavam do Ronaldo. E quem estava era o André Pita, não era o Alexandre, era o André. E era quem cuidava também da carreira do Eduardo, goleiro, que foi pro Atlético depois. E nisso eu falei assim, pô, temos que falar de Copa do Mundo, fenômeno amanhã, a seleção se apresenta na Espanha, tal. Eu falei assim, ó, vou te dar uma notícia. Só não vou gravar. Que antigamente era desse jeito. O cara te chamava, te dava a notícia, pode gravar comigo que eu vou desmentir, mas você pode bater o pé. Então, Ronaldo não fica na Inter depois do Mundial, se não equiparar o salário dele com os caras tal. E aí,
eu dei um jeito, perguntei para ele, vem cá, Reinaldo, e o Ronaldo na Itália, depois da Copa continua? Eu não sei. Vai depender muito da Inter. Parará. Deu uma pincelada no assunto e eu completei. Maravilha, foi minha matéria da resenha do domingo à noite, na hora que a gente estava pegando o voo para Barcelona. No dia seguinte, a seleção faz o primeiro treino no Barcelona 2, que é em frente ao Santiago, em frente ao Camp Nou. E a gente sai do treino e o Marcos Penido do Globo, querido Marcos Penido, me chama, Wellington, pô, não tem nada, primeiro dia de seleção, não tem uma notícia. Cara, o que você tem aí? O que você tá falando? Eu falei assim, cara, eu vou continuar falando o negócio do Ronaldo. O quê? Ah, que dificilmente ele vai continuar na Itália. O quê? Fulano chamou o cara, era o correspondente, era o repórter da Gazeta dello Sport. Da Itália. Da Itália. Principal jornal italiano. Tipo marca, né? Da Itália está aí o Gazeta dello Sport, né? E aí ele chama, o cara escuta ali a gravação e eu dei detalhes. E o cara fez a reportagem, foi primeira página, foi matéria do Globo. Parou Milão. E foi a matéria também da Itália. Amigo, todo dia queriam esse assunto. E eu fui pegando mais informações e daqui a pouco a Inter de Milão, o diretor da Inter lá, disse que a Rádio Itatiaia não existia no Brasil. Aí mandamos, na época, o endereço já na internet para ver. A Gazeta dello Sport publicou. Uns 10 dias depois me aparece Alexandre Martins lá no treinamento da seleção. E chama todo mundo de campeão, né? Campeão, olha o que você me arrumou, campeão. Falei, porra, é um fenômeno, amigo. Vamos arrumar um dinheiro em cima dele, brincando. Né? E aí terminou a Copa, Ronaldo campeão do mundo, todos os gols do título. E não ficou na Inter. Ele foi pro Real. Foi pro Real Madrid. Os Galácticos, né? Editorial da Gazeta dello Sport. Tudo começou com uma reportagem da Rádio Itatiaia no dia tal. Impressionante. E botou teu nome. Graças ao Wellington Campos. Eles botaram o meu nome. Mas eu fiquei sabendo que na Itália... Repercutiu. Só de repercutir o nome da Rádio Itatiaia... É verdade. Já valeu. Bacana. Então, histórias com o Ronaldo Fenômeno. Aí. Né? Ronaldo, inclusive, tem que vir para dizer, ó. Agradecer o Ed, pagar uma churrascaria. Bacana. O Ronaldo nunca me deu uma camisa. O Ronaldo nunca me deu nada. Eu tô brincando. Realmente, mas sempre me atendeu. E o Ronaldo só ficou sabendo dessa história minha com o Antoninho e o Léo 2 anos depois que ele parou de jogar, já como comentarista da TV Globo. Caramba. Chamei ele lá no Chile. Vem cá, o bonitão. Eu chamo ele de Kiwi. E ele me chama de Kiwi também. Por quê? Kiwi é peludo por fora, mas por dentro é fruta. Então, era o apelido do Becker. Aí o Kiwi, fala Kiwi. E aí contei essa história para ele, ele me deu um abraço e tudo. Pô, achei muito legal. E engraçado esse negócio do Kiwi. O Ronaldo já fora do futebol, se preparando para ser esse empresário todo. Deu uma entrevista no Rio Centro. E a posição que botaram a gente de rádio, fiquei muito para trás, não conseguia pegar a entrevista do Ronaldo. E aí eu falo com um cara lá que estava coordenando o evento, não era CBF, não era nada. Eu falei assim, pô, tem que falar com o Ronaldo, cara. Não, ele já falou que ele está cansado, ele tem que... Ô, Kiwi, não vai falar comigo não, Kiwi. Ele, cadê você, Kiwi? Tô aqui. Vem cá. Fiz uma exclusiva com o Ronaldo na frente de todo mundo ali, morrendo de rir. E o coordenador ficou com a cara grande. O coordenador, pô, eu não sabia que ele te conhecia. Tranquilo, amigo. Pô, eu já tinha minha matéria, eu vou brigar com o cara, eu vou xingar o cara. E essa vivência com o Ronaldo, assim, você também tem a tua vida em Minas, né? Como que você avalia a passagem dele pelo Cruzeiro? Não como jogador, mas como esse cara que revolucionou os bastidores ali. Você acha que foi uma... Recuperou o Cruzeiro, né? Foi um processo ali fantástico, né? Nos bastidores. O Ronaldo, ele abriu uma mídia para o Cruzeiro que nacional e internacional muito grande.
Primeiro, pela pouca idade. Segundo, pelos gols. Né? Tem um gol que ele faz no... Qual era o nome daquele goleiro do Santos, aquele grandão, o gringo de bigodô? Rodolfo Rodrigues. Que ele toma a bola do Rodolfo Rodrigues e toca para dentro do gol. Assim, pura malandragem carioca / brasileira do futebol, né? Então, aquele gol rodou o mundo também. E entre as outras coisas, sempre foi muito carismático. O Ronaldo, como diz Romário, quando nasceu, o Papai do Céu fazia, é aquele ali, ó. Esse é o cara. Esse é o cara. Entendeu? Então, muito carismático, tem um carinho muito grande pelo Ronaldo. Ele dirigente, como é que é a tua relação? Porque você ainda é até hoje da Itatiaia, você tem um contato com Minas, você representa eles aqui no Rio? Como dirigente, eu tive pouquíssimos contatos com o Ronaldo, dono do Cruzeiro. Falamos muito poucas vezes. Achei que ele foi muito útil, porque quando ele pega o Cruzeiro, ele compra o Cruzeiro, naquele final de, se não me engano, dia 18 de dezembro, era um sábado, eu estava em Belo Horizonte para uma festa de fim de ano da Rádio Itatiaia, quando surgiu a notícia da venda da SAF do Cruzeiro para o Ronaldo. Aquilo ali, amigo, ganhou uma repercussão mundial, primeiro pelo tamanho do Ronaldo. Né? Ronaldo compra um clube no Brasil, e que era o time formador dele. Então juntou ali tudo, a história dele, o início dele, com o Cruzeiro estava no fundo do poço. Os funcionários do Cruzeiro me contaram, tinha funcionário com 6 meses de salário atrasado, cara. É complicado. Não é o cara que ganha bem com os jogadores dos grandes times, é o cara, às vezes, salariado. E quem começou a salvar o Cruzeiro naquela época foi hoje o dono do Cruzeiro, que é o Pedrinho. Que ele já ele botava do bolso e já ajudava a pagar salários atrasados, principalmente dos funcionários. Lembra um pouco o que o Nobre fez no Palmeiras? Paulo Nobre? Por aí. O próprio Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo. Também quer de recuperar, né? Um clube... mas o Eduardo, ele botou a cabeça, ele botou as ideias. Ele botou as ideias, O Pedrinho botou o corpo e o coração também. O coração. Né? Ele ajudou muita gente. É tanto que ele foi botando dinheiro no Cruzeiro, foi comprando partes, e daqui a pouco o Ronaldo vendeu para ele. Resolveu passar adiante. Passou adiante. Ô, Ídolo, agora deixa eu te perguntar, como é que começa? Porque assim, você vem pro Rio e aí ganha a sua notoriedade com a seleção brasileira. E aí, quando que começa essa tua relação com o Vasco? Porque hoje seu canal no YouTube, ele principalmente tem muita notícia de Vasco. A torcida vascaína enlouquece e acompanha e é muito fiel ao seu canal. Verdade, tanto que já te ajudei algumas vezes, né? No seu canal do YouTube. Muitas vezes. E às vezes quando a gente foge um pouquinho do tema, fala às vezes, igual semana passada a gente fez aquele vídeo do Flamengo e Racing. E aí a gente comentou um pouquinho do jogo da Libertadores, comentou do joguinho do Flamengo. Aí todo mundo... Fez uma salada. Fez uma salada aí pra falar dos clubes, e aí vem os comentários. Mas e o Vasco? Tem que falar mais do Vasco, tem que falar mais do Diniz. Como é que surge essa tua relação com o Vasco? É pela Tupi? É pela Itatiaia? Como é que surge isso? Na Rádio Tupi eu cobri Vasco, não todos os dias. Teve um período que eu era o folguista. E uma coisa muito legal é ser folguista, porque você é obrigado a conhecer os 4, no nosso caso aqui, os 4. Né? Você sabe tudo de todo mundo. Na nossa época eram 6, porque era Bangu, América, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, além de CBF e Federação, né? Você tinha um repórter em cada lugar desse. Aí, por exemplo, a minha primeira grande relação foi com o Flamengo, porque o Marco Aurélio Visão, ele era o setorista do Flamengo, o presidente Márcio Baroquel Braga, e ele tinha 2 ou 3 períodos de férias para cumprir na Tupi. E aí ele tirava um mês de férias, eu fazia o Flamengo, ele voltava, depois tirava outro, e aí eu ganhei um laço legal de Flamengo. E sempre com muito respeito, tenho um carinho, um respeito muito grande pela instituição do Flamengo. Depois eu fui para a Rádio Nacional. Na Rádio Nacional eu cobri Vasco. Mas já foi setorista do Vasco? Em 1988. Também
eu fiz Botafogo, né? Eu fiz o Botafogo na época do Emil Pinheiro, que é campeão com gol do Maurício, empurrando o Leonardo. E aí... Bom ressaltar. Até hoje eu entrevisto o Maurício. Maurício, você empurrou? Não, foi a mão de Deus. E aí eu comecei a fazer Vasco, com Calçado, Eurico, Amadeu Pinto da Rocha. Em 88? 88. Aquele título do gol do Sorato, você tava lá? Tava cobrindo aquele time? Não, aquele título, eu tava no jogo... No Morumbi, na verdade, né? O gol do Sorato. Aliás, eu tava no jogo, mas quem estava de repórter era o Tássio Santos, que tinha ido cobrir um sequestro... Quem cobriu? Cícero Melo. O Cícero Melo que cobria o Cícero da ESPN. Da ESPN. Mas assim, também é a velha guarda dessa geração. E você chegava... Demais, né? Cara, você chegava em qualquer clube, você rodava o clube todo. Você sabe onde que... Você chegava no Vasco, já que a gente está falando do Vasco. Você ia na social, você ia no departamento médico, você sentava na sala do Eurico, esperando o Eurico chegar da Besouro, né? Que ele ainda era da Besouro Veículos. Você falava com fulano. Paulo Angione, por exemplo, era do Vasco. Nunca deu uma notícia o Paulo Angione, mas ele dizia o seguinte: pô, Paulo, tô indo. Se eu fosse você, eu não ia embora agora, não. Por quê? Espera mais um pouquinho. Daqui a pouco chegava o Eurico com o reforço, chegava o jogador para renovar, chegava a notícia. Ele não te falava qual era a notícia, mas te dava um toque. Te dava um toque. E legal esse símbolo, né? Quase que folclórico do Eurico, né, pro futebol. Você tem alguma história com o Eurico? Você conviveu, chegou a conviver ali de perto? Porque você estava lá dentro do Vasco, né? O Eurico, eu tenho várias histórias com ele. Na época agitada do Eurico e da época já final da carreira do Eurico como Sim. presidente do Vasco. Ele sempre me respeitou bastante, eu sempre o respeitei também, acho ele um baita dirigente. Graças ao Eurico, eu fiz minha primeira viagem internacional para a Itália, com Zé Moraes, que era o procurador do Bebeto. Porque o que aconteceu? Saiu no jornal o Globo, do correspondente da Itália, de que Bebeto estava vendido para um empresário italiano. E o Zé Moraes, que era o procurador do Bebeto, tinha tirado o Bebeto do Flamengo, porque o Flamengo não quis dar o contrato que o Bebeto queria, e o Vasco tinha vendido Giovani e Romário, levou o Bebeto lá pro Vasco. E vem essa notícia, que o dirigente falou com o Eurico, papapá, e aí o Zé Moraes falou com o Eurico, fizeram uma entrevista, e quem me mandou para São Januário foi o Loureiro Neto, porque o setorista do Vasco naquele dia estava de folga, acho que era o Cícero que estava de folga. Eu fui para lá. E pegaram os nomes dos jornalistas, botaram num copo para sortear um jornalista para acompanhar o Zé Moraes na Itália, para tirar isso a limpo. Saiu o meu nome. Pô, benção. Foi quando eu tirei passaporte e tudo. E aí eu fui para a Itália com o Zé Moraes, a gente foi para Roma. Mas quem decidiu fazer esse sorteio para levar algum jornalista? O Zé Moraes, junto com o Eurico, para deixar a coisa bem transparente. Uhum. Então vamos lá. Chegamos lá, encontramos o repórter, encontramos o tal do empresário. E você tem uma ideia, nos assustou muito, porque a gente estava esperando a bagagem numa parte interna do aeroporto. O cara estava lá dentro, o empresário estava lá dentro esperando a gente. E aí o Zé Moraes entrou no carro dele, junto comigo, eu gravando, e a gente foi para a Embaixada Brasileira, na Piazza Navona. E aí, quando ele entrou na Embaixada Brasileira, ele sentiu que era uma coisa séria. Detalhe, depois a gente descobriu, depois dos dias que nós ficamos lá, esse empresário, ele foi fazer uma viagem de navio e arrumou uma namorada brasileira.
E essa namorada brasileira, eu falei, pô, cara, você tem que investir no Brasil. Pô, o jogador de futebol lá, tem bons jogadores, você pode trazer para a Itália, ganhar um dinheiro. Aí ele falou, pô, eu quero. E marcou com ele aqui no Rio de Janeiro. E o cara veio para o Rio. O que ela fez? Ela era esperta toda a vida. Foi com ele lá na Besouro, apresentou o Eurico. A Besouro é aqui perto da Central do Brasil. E falou com ele, foi o Eurico, esse é um empresário, papapá, lelelé. Olha, se tiver interesse de negociar algum jogador, eu sei do Bebeto, você pode me dar um cartão seu para ter o seu contato? O Eurico deu o cartão, botou o telefone da Besouro, botou o telefone do Vasco atrás. Eu vi o cartão. E aí o cara voltou para a Itália. Uma semana, 2 semanas depois, a moça liga pro cara e fala assim, olha, tem uma boa notícia. O Vasco vai vender o Bebeto para você. Me manda $50 mil já para dar de sinal. E aí você vai ter o Bebeto. Amigo, sumiu a moça com os $50 mil. E levou o Bebeto junto. E o cara foi e procurou lá o correspondente do Globo. Olha, eu comprei o Bebeto, já deu uma parte em dinheiro e tudo, mostrou o cartão do Eurico, todo mundo. Pô, Eurico vendeu o Bebeto sem o Calçada saber, né? Aquelas coisas de vacina. Sem nem o Eurico saber. E aí que nós fomos para a Itália para descobrir essa história toda, que o cara tomou uma volta de $50 mil por causa de uma moça. É igual aqueles memes que vazam, né? Geralmente é o cara, fala, irmão, aqui é o Neymar, eu tô voltando pro Santos, só que tá faltando R$300. Me manda aí. Só que a mulher jogou mais alto, né? Ela levou $50 mil, isso aí. E naquela época, tudo isso que nós estamos fazendo hoje aqui, a comunicação era outra. Sim. Eu sou da época que a gente matava o orelhão. O que é matar o orelhão? Né? As pessoas não tinham telefone em casa, praticamente. Então elas faziam fila no orelhão para usar uma ficha para ligar para quem queria. Então quem ia namorar no orelhão escutava poucas e boas. Pô, fica namorando no orelhão, quero ligar. Então era um negócio maluco. E a gente, para fazer transmissão, a gente matava telefone. Então eu convivi com tudo isso na seleção, com o Eurico, e depois você me perguntou sobre o Vasco. E depois eu fiquei vários anos cobrindo o Vasco também. E uma boa. O Vasco é muito gostoso. Eu sou apaixonado pelo Vasco. Não sou vascaíno, eu sou tricolor. Muita gente acha que eu sou vascaíno e tenho um respeito e um carinho muito grande. E gosto quando as pessoas... Poxa, você é Vasco. Pela história, um dos poucos clubes brasileiros a ter uma história como tem a do Vasco. Porque até nos anos 40, o futebol era praticado por pessoas brancas, ricas e, como diz lá no Ceará, letradas, ou seja, quem estudava, quem tinha uma condição. Elite, né? Mais ou menos o jogador de golfe hoje, né? O cara tem que ter uma posição. Fórmula 1. E aí o Vasco, o que faz? Ganha o campeonato. Ele não foi o primeiro clube a ter negros. Ele foi o primeiro clube a ser campeão com negros. Pessoas humildes, analfabetos. Ele foi o primeiro clube, até por sua região, onde ele foi criado ali, a região portuária, ele pegou muita... Por exemplo, Mangueira. O pessoal da Mangueira sempre frequentou o Vasco. Você pega os grandes artistas mangueirenses, são vascaínos, foram vascaínos. E aí, quando surge a carta, que ele diz que não vai continuar, que a federação exige que ele construa um estádio para jogar. Não, que ele subiu, teve que construir o estádio. E depois vem a questão da carta. E aí o Vasco se tornou, na época, junto com a seleção brasileira, a maior torcida do Brasil. Ele só vem ser desbancado pelo Flamengo já nos anos 60, porque o Vasco ficou 10 anos, se não me engano, sem ganhar um título nos anos 60. Depois do Expresso da Vitória, aquela coisa toda, ter sido base da seleção de 1950. Então, a história do Vasco, ela é
maravilhosa. E quem convive com São Januário, quem transita em São Januário, é um prazer ir a São Januário. Estar com as pessoas, frequentar lá o restaurante do Almirante com o Arthur Brandão, né? O carinho que as pessoas te passam, te reconhecem, é muito gostoso. É muito gostoso. Agora, a tua cobertura de Vasco no seu canal do YouTube, também na vida, né, Wellington? Te trouxe uma amizade que que é um personagem um pouco caricato, folclórico do Vasco, que é o Zé Colmeia. Zé Colmeia. Como é que é essa tua relação com ele? O Zé Grande Colmeia, personagem. Tem uma galera aqui que gosta dele. o Zé foi meu assim, a irmã do Zé mora no prédio ao lado da onde eu moro, ali na Tijuca. E o pai do Zé, o seu Fernando, tinha uma loja de móveis usados, em frente ao Hotel Bariloche ali. E o seu Fernando ficou doente, o Zé começou a ficar com ele na loja, né, quando não estava em clube, viagem. E aí depois o seu Fernando saiu, o Zé tocou direto ali a loja. Hoje ele passou a loja deles, né? E ali agora é uma confeitaria, muito boa, inclusive. E passou a confeitaria para um cara que é rubro-negro, meu amigo Zé, que é rubro-negro e fanático. Mas então o Zé sempre foi Vasco, amigo de Romário pra caramba. E a gente fez amizade na época do Fluminense. Na época que o cara foi jogar umas galinhas lá, ele pulou alambrado junto com o Romário, deram umas porradas no cara. Deu um bafafá na época danado. E aí o Zé, nós fizemos amizade e eu frequentava a loja dele. E aí quando surgiu, e ele me encheu no saco, você tem que fazer um canal, pô, você sabe muita coisa. Aí eu fiz e ele foi um dos primeiros a o resto da história. E bombava, essas entrevistas dele sempre bombaram. Ele é muito polêmico. Tem um engajamento nas redes sociais, justamente por isso, né? Por essa pegada do conteúdo mais polêmico também. Ele trabalhou algumas vezes no Vasco e nunca recebeu um salário do Vasco porque ele não aceitava. Ele nunca quis, né? Ele fala isso. Nunca quis. Você fez um vídeo esses dias que eu até estava assistindo dele falando sobre o Pedrinho, né? Pedrinho. Que ele teve ali um arranca-rabo com o Pedrinho. A história, o Pedrinho ele viu na base, como nós vimos. E o Zé, ele criou um grupo de Zap para reformar a sede do Calabouço, eu acho. Não, no Calabouço não. A sede náutica da Lagoa, é verdade. Que ela estava... O Vasco mal tinha dinheiro para se sustentar. Imagina você fazer obra, né? Então... O que o Zé fez? Criou esse grupo, foram entrando vascaínos anônimos e com condições, e foram refazendo a sede. Quem tinha dinheiro, deu dinheiro. Quem tinha material de construção, deu material de construção. Quem tinha caminhão, uma caminhonete ia lá e tirava o entulho. E foi isso, que é a história do Vasco, que é a história de São Januário. Assim nasce São Januário, né? Verdade. Não é nada diferente. E aí a sede ficou um brinco, cara. Eu estive lá na reinauguração da sede e coincidiu com o período político. E aí o Pedrinho disse que era torneiras douradas e tudo, e que o Zé fez aquilo ali para ser candidato a vereador. Sabe quanto de dinheiro o Zé gastou para ser candidato a vereador? Nenhum centavo. Quem ajudou na campanha dele era vascaíno e que espalhou, pediu voto, aquela coisa toda. Ele não entrou. Depois quero até perguntar se ele se arrependeu de ter sido candidato. E o Pedrinho usou isso para dizer que ele usou a obra para ser candidato. Quando, na verdade, não é essa a verdade dos fatos. Eu conheço bem. Inclusive, eu sou desse grupo até hoje, Remo Imortal, e comprei muitas rifas para ajudar. Para ajudar na obra tal, fazer o banheiro, fazer o chuveiro, aquela coisa toda. E o Zé sabia, se eu ganhasse, o prêmio ficava lá para fazer de nova rifa, era para ajudar, porque era uma causa muito nobre. Sim. Os chuveiros que tem hoje na sede náutica do Vasco
É chuveiro de de mil... Alguns parece que até 5 mil reais, cara. É chuveiro. É coisa de primeira. Modernizou mesmo, né? Modernizou. E mais, não só os banheiros dos remadores, dos funcionários também. Uhum. Então, fez uma coisa para todo mundo. Fez para o Vasco. Ali está o Vasco. Isso foi um alvoroço na época, né? Porque realmente era vascaíno se mobilizando de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, fazendo Pix, vaquinha online. Sim. A própria história do CT, que o Vasco por muitos anos não tinha o CT. Sim. O CT foi uma das maiores arrecadações também da história. E o Zé correu atrás também para ter aquele terreno. Onde hoje tem... Ao lado do terreno do... É próximo. Do Fluminense ali. Na mesma rua ali, né? Você não foi lá ainda. Não. Você entra para o CT do Vasco, lá no final, estavam fazendo ali agora uns conjuntos habitacionais. E você vira à esquerda, tem mais uma estradinha, você chega no do Fluminense, que é mais para frente. Não é um colado no outro, como lá na Barra Funda, o São Paulo com o Palmeiras. São Paulo e Palmeiras é mais grudado, né? Mas, Ídolo, a gente tá mais ou menos se encaminhando pra reta final da nossa resenha, do nosso bate-papo. Você que tá gostando, se inscreve no Tribuna, se inscreve também no canal Wellington Campos FC, que aí você que é vascaíno tem resenha de Vasco todo dia. Não paga nada. Não paga rigorosamente nada. Gustavo, ativa o sininho. Me dá o prazer, tá faltando o Rodrigo pra gente fazer. Fazer um vídeo com o Rodrigo. Bora. Que aí é vascaíno de verdade. Fazer um vídeo com o meu ídolo Wellington Campos. Ídolo de todo mundo. A gente tá contando os bastidores aqui, né? Vou até contar pro pessoal de casa. Fatídico dia, cara. Vasco e Nova Iguaçu, semifinal do Campeonato Carioca. Maracanã. Tava eu e o Pablo. Um grande abraço pro nosso amigo Pablo também, tá com a gente nesse projeto do podcast. Alô, Pablo. A gente tava indo pro camarote, cara. Chegando no camarote do Maraca, eu cutuco o Pablo, olho pro chão assim, no cantinho do corredor. Aí o Pablo, olha ali. Aí o Pablo, eu já vi, pô, é ele mesmo, Wellington Campos. O Wellington até perguntou o que eu tava fazendo, montando matéria. Um dia a gente tava terminando uma pelada, o teu irmão falou também sobre isso. Ele, como é que é trabalhar com o Wellington Campos? Ele é muito maneiro. Obrigado. É um gigante da comunicação. E eu tive a honra de conhecê-lo mais, né, do que as pessoas do dia a dia, por conta do trabalho. Tive a graça também de poder ajudá-la no canal do YouTube, criar essa relação. Então, assim... culpa de você, Márcia Pinho, desculpa. A culpa dele ter saído do jornalismo da Tupi e ter ido para o futebol da Tupi, eu tenho Tu tem uma parcela maneira. Eu ia lá no jornalismo, enchia os ouvidos. Meu irmão, você tem que fazer esporte, você tem que ir lá pro futebol. E eu já tava, me leva. Você tem noção do que é o Wellington Campos falar isso pra você? Pô. Faz um corte disso, bota como despertador pra você ouvir ele falando. E aí, graças a Deus, surgiu a oportunidade. Se o cara não tiver competência, se ele não for dedicado, ele não vai a lugar nenhum. Ele pode ter o talento, mas se ele não souber trabalhar esse talento, eu sou muito fã do Gustavo, não é porque tá na frente dele, podcast. Não, primeiro que ele tem uma baita de uma família. Ele tem uma estrutura familiar que é fantástica. Verdade. E segundo, que é um jovem trabalhador. Ele lembra um pouquinho o Wellington Campos trabalhando de manhã, de tarde e de noite. É por aí mesmo. Né? Tantas vezes ele saiu da rádio meia-noite para chegar na empresa do pai dele, tipo 6, 7 horas da manhã. Né? Até mais cedo. Teve vendo eu sair meia-noite e tanto, 5h30 da manhã tava saindo de caminhão, então assim... Agora, se você não tiver responsabilidade, dedicação, você não vai conseguir fazer isso. Não vai. Você vai virar pro canto e você... aquilo lá é do meu pai, eu vou fazer o que lá? Não. É por aí. Pega o touro à unha. E a gente já... acabou vendo muita gente entrar, sair, passar pelas nossas vidas, pela rádio, enfim. E às vezes não tem esse olhar que eu vejo muito em você, Wellington. Porque você tá o tempo... Eu falo isso pra todo mundo. Falo, cara, o Wellington é a prova viva de que quem quer dá um jeito. Porque assim, muita gente hoje em dia fala, mas, pô, a internet é muito difícil, aí você tem que mexer em telefone, não sei o quê. Fala, gente, eu parei 15 minutinhos, meia hora por dia ali... Ensinava ele a editar. Depois eu ensinei a botar o chroma key. Depois eu ensinei a botar a barrinha com o nome dele. Depois a gente botou aquela introdução ali no canal. Quem faz as minhas capas é ele. Ensinando a fazer a capa do YouTube. Ensinando ainda, eu não aprendi porque eu tava meio lerdo. E em 2, 3 meses,
O canal tava pronto com 10 mil visualizações, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil. Porque ele queria fazer e fez. E fez até dar certo. O que me ajudou muito também foi um pouco de conhecimento do Vasco e o advento da SAF. A SAF, porque eu tive a sorte também de entrevistar os caras chaves que estavam negociando a SAF. E é engraçado, todo o assunto que você colocar na rede social envolvendo dinheiro, contratação, chama a atenção do torcedor. Vende, né? Você quer saber, o novo São Januário, vai começar quando essa obra? Pô, eu lembro que teve um que você fez mostrando aquele modelo que saiu, que o Vasco divulgou, com as maquetes e tudo mais. Esse bombou, falei, ídolo, esse acertou. Mas porque, por exemplo, eu fiz um com o meu amigo Marcelo Paiva, que é engenheiro, e ele é de uma associação que cuida do entorno de São Januário. Também fizemos esse vídeo em frente a São Januário, ali onde a moçada fica para o jogo. Onde geralmente é o estacionamento para o restaurante. Cara, bombou também, porque você está não só falando do Vasco, mas cuidando do entorno. Do entorno do Vasco. Do Vasco. Aquele entorno ali em dia de jogo, ele movimenta mais de 5 mil pessoas. Não, aquilo ali é alimentação, é a logística, é tudo. E o torcedor vascaíno, ele consome muito o Vasco. Recreação. Eu, sem citar nome, tinha companheiro nosso fazer jogo à noite e... Quer carona? Vai embora? Não, vou tomar uma cerveja ali na Barreira. E o pessoal ia pra lá. A Barreira, ela traz esse senso de pertencimento também, sabe? O torcedor vascaíno, ele tem essa questão com a Barreira do Vasco, que é um local dele. Eu te digo mais, torcedores rivais, eu tenho amigos que pedem pra ir. Eu falo até de brincadeira, não, se não vai comigo, você vai dar azar, pô. Não vou te levar. Teve um dia que eu fui com eles. O Gustavo foi com a gente. O Vasco e Botafogo estão no Campeonato Carioca, o Pablo, grande amigo, também é sócio do clube, vai sempre. Eu falei, Pablo, ó, pagar pra ir eu não vou não. Mas se tu me der um ingresso de presente, eu vou com você. Ele, não, então vambora, Vasco e Botafogo. E ganhou. Vamos ver se tu dá sorte. Aí eu fui, mandei pra Karen, nossa comandante. Falei, Karen, eu tô aqui. Porque a gente brinca que a Karen não tem muita sorte quando ela vai a São Januário. Falei, Karen, eu vou ver se... Cara, é vascaína doente. Falei, cara, vamos ver se eu dou sorte. Se eu der sorte, você me manda pra mim sempre. E aí o Vasco acabou ganhando aquele jogo 1-0. Não lembro agora. Pablo Verrete, gol do Verrete. Acho que gol de pênalti do Verrete. Verdade. Mas aqui. E aí eu falei, ó, Karen, pode me mandar sempre que em São Januário eu dei sorte. Você pode me ajudar, Teodoro? Porque dizem que o botafoguense é supersticioso. O Valdir não concorda, o Valdir Luiz, que já participou com vocês. Mas é muito supersticioso. Eu tenho até história do Botafogo com negócio de superstição. Vou contar essa aqui agora. Carlos Augusto Montenegro, presidente do Ibope, presidente do Botafogo. Botafogo naquela arrancada para ser campeão. E como ele foi com uma roupa, com um sapato, uma meia, aquela cueca, naquele jogo o Botafogo ganhou, no outro ganhou. E na sequência o Botafogo ganhava sempre que ele estava com aquela roupa. Então ele tinha um sapato, uma meia, uma calça, uma cueca e uma camisa que ele estava em todos os jogos, que era a roupa da sorte. E esse sapato já era usado. Ele me contando é muito engraçado. Esse sapato furou de baixo. E a empregada dele, muito zelosa, olhou e falou, pô, tô Carlos Augusto, vai ficar usando um sapato furado? Pega o sapato e joga no lixo. Ai, meu Deus do céu. E era dia do jogo do Botafogo. A sorte dela é que foi assim, horas antes. E o lixeiro não tinha passado. Chega o Carlos Augusto. Fulana, cadê meu sapato? Ah, doutor, aquele sapato você não pode usar aquilo não. Eu joguei fora. Sapato furado, presidente do Botafogo, presidente do Ibope. Meu amor, aquilo é o sapato da sorte. Aonde você joga? Sai... Carlos Augusto Montenegro, empregada, porteiro, para mexer no lixo, para achar o sapato da sorte. Acharam o sapato da sorte, limparam, ele botou a roupa da sorte. O que aconteceu com o Botafogo? Ganhou. Aí. Bendito sapato aí. Uma historinha do Vasco de 97, meu amigo Trigo, lá em Nova Iguaçu. Vou mandar esse vídeo para ele. Ele é dono de um restaurante de bacalhau no centro de Nova Iguaçu. E
E aí o Trigo é um grande vascaíno. Ele tinha um Tempra branco. O Tempra era maravilhoso. E o funcionário dele era Flamengo. E o que eles faziam? Eu lembro, o Trigo pegava esse funcionário, dia de jogo do Vasco, botava a camisa do Vasco nele, levava ele para social e ficava assim, torce aí, canta aqui, senão eu vou falar que você é Flamengo com a camisa do Vasco. Não, pelo amor de Deus, e vou te mandar embora também. E aí o cara ia, pô, Vasco aquele timaço, ganhando tudo, tinha que levar o funcionário do meu amigo Trigo para torcer pelo Vasco. Depois ele me dava carona para Nova Iguaçu, não tinha carro, e a gente morria de rir das histórias. Viu muito Edmundo fazer gol aquele ano, né? Ah, bastante. O maior artilheiro daquele ano, né? Foi. E Lu, você tem algum jogador que você acompanhou nesses períodos de jornalismo que aí que você tem, que mais chamou a atenção, sem ser a parte do futebol? Seja por uma relação que foi criada, ou então por alguma ação que você via dele em campo, um jeito dele de ser que te chamou bastante atenção? Teve vários. Eu sou muito fã do Jorginho Campos, né? Que foi da seleção, foi do América, depois foi para o Flamengo e depois ele vascaíno, veio para o Vasco, foi técnico do Vasco. Acho que ele tá naquela Mercosul de 2000, não tá? Tá. O Jorginho ele desenvolveu um trabalho social muito bonito, junto com o Kaká também. Isso me chamou muita atenção. Uma outra coisa... Jorginho lateral, né? Jorginho lateral. Do acesso agora do gol da Batalha de Itu. Ele, inclusive, deu uma declaração esses dias de novo, dizendo, né, que com todo respeito ao esporte, mas eu tava em 87 lá e eu sei que a gente foi campeão. Então, com todo respeito ao esporte e tudo mais. Esporte, comenta que não xinga o Jorginho, xinga, mas comenta quem é o verdadeiro campeão de 87. Os jogadores que estavam naquele jogo, você vai falar para você que não foi campeão? Você tem... foi uma confusão aquilo ali. Eu participei muito, porque eu acompanhei a criação do Clube dos 13. E eles foram para a CBF, os 13 grandes clubes brasileiros, para fazer um campeonato. E o meu amigo Nabi Abichedi disse o seguinte: tudo bem, vocês vão fazer o campeonato de vocês, eu faço o meu aqui, só para legitimar para a Sul-Americana. O campeão de vocês e o vice, pega o campeão e vice daqui, vocês vão ganhar, porque a qualidade técnica está do Clube dos 13. Vamos fazer o cruzamento. E acertaram e assinaram. Aí na hora de fazer o cruzamento, o Rueiro acorda. Mas como... E aí a CBF tanto que teve que proclamar, porque cumpriu o regulamento, o Sport e o Guarani campeão e vice, e eles jogaram a Libertadores daquele ano. Mas contam até que no documentário que o Eurico assinou esse documento sem o consenso do Clube dos 13, que eles tinham entendido que não deveriam cruzar, tanto que o Inter também decide não cruzar. Isso aí, lá no Maracanã, no dia da final, Flamengo e Internacional, ele já estava... Não, a gente não vai cruzar, não. Que o verdadeiro campeão é quem sair hoje. O verdadeiro campeão era quem saísse daquele jogo, pelo amor de Deus. Sim. O pessoal do esporte me entenda. Só que você tem... A minha falecida avó, Iracema, vovó, não tinha estudo. Ela dizia... Combinado não é caro. Você combinou, cumpra. E regulamento é para ser cumprido. Se você não gostar do regulamento, você abandona a competição. Era para ter feito o cruzamento. Ia dar Flamengo na cabeça, ia dar Internacional. Pô, eram dois baita times, cara. Os times eram maravilhosos. E aí criou essa rivalidade toda hoje, Sport / Flamengo. Que tem as mesmas cores da camisa. Sim, verdade. Né? Verdade. Então, isso aí, na época aconteceu isso. Então, o Jorginho estava naquele time. Tem outros caras que eu admiro bastante. O próprio Kaká, que é um cara sensacional. O Gilberto Silva, que é um cara que sai de Lagoa da Prata, vai para o América, do América para o Atlético, vai jogar na Inglaterra. Premier League, no Arsenal, né? E depois do Mirandinha, que era um atacante que teve nos anos 70, é ele que reabre o mercado inglês para o futebol brasileiro. E chegou lá, não sabia falar ok.
né? Mirandinha saiu do Botafogo. É. E aí o Gilberto Silva foi pro Arsenal. Ganha tudo. Ganha tudo e abriu o mercado para o jogador brasileiro novamente na Inglaterra. E hoje em dia é o boom de jogador brasileiro, tá na Premier League. Ele tem uma empresa muito grande, bacana, soube investir o que ganhou. E hoje é um cara que entra e sai da FIFA a hora que quiser. Está sempre sendo convidado para eventos da FIFA, dado a importância dele. Deixa eu citar dois caras aqui que sou apaixonado. Você que manda. Sou apaixonados por eles. Mário Jorge Lobo Zagallo. O Zagallo é uma das pessoas mais, me entenda, mais fofas que eu conheci de convívio. O Zagallo, ele dava uma entrevista para o Galvão Bueno, vamos chamar meu amigo Galvão Bueno, da mesma maneira que ele daria uma entrevista, como ele dava uma entrevista para um iniciante, um aprendiz de jornalista, entendeu? Um estagiário. Respondia com o mesmo conteúdo. Então ele nunca discriminou esse ou aquele. Ele precisou ir para São Paulo, trabalhar lá em São Paulo, para a imprensa paulista passar a admirar o Zagallo. E ele conquistou isso, ele conseguiu essa questão. Então o Zagallo é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que o Papai do Céu tem. E o outro caso, Alberto Parreira, um cara de uma competência incrível, de uma paciência incrível. Copa de 94, eliminatórias de 93. O time do Brasil não ia bem e tinha um jogador que arrebentava no São Paulo, mas chegava na seleção não jogava nada. Raí. E a imprensa dando porrada no Raí, dando porrada e pedindo para tirar o Raí, ele não tirava o Raí. E a mãe do Parreira, Dona Janete, eu não me lembro agora o nome da mãe dele. Ela comprava os jornais, as revistas, recortava, guardava tudo do filho. E a seleção fez um amistoso com o México, se não me engano, em Maceió. Não ganhou, foi 0-0, o Raí muito mal. E na segunda-feira o Parreira foi visitar a mãe. Aí chegou, conversaram, daqui a pouco ela vira para ele e fala assim: meu filho, eu não tenho nada com isso, mas por que você não tira o Raí? Pô, mãe, até a senhora. Entre outras histórias do futebol. Então tem muita gente que eu admiro, o Parreira é um deles. E vou ser injusto que vão faltar pessoas. Você quer ver outro cara de fino trato? Zico. Esse é o nome, né? Todo mundo. Fenomenal. O Galo consegue transitar em todas as torcidas com respeito. O Roberto Dinamite, que eu tenho que citar também o Roberto, atendia todo mundo. Então, agora, é uma outra época do futebol. Verdade. É uma outra época. O jogador te convidava para ir na casa dele no aniversário do filho. Tinha uma relação de amizade, né? Tinha uma relação de amizade. Você ia fazer pré-temporada, então você tinha folga. Então a galera saía para tomar uma cerveja, porque todo mundo tem esse direito. E aí o pessoal fala: você não vai com a gente? Eu falei assim: não vou. Só quero saber uma coisa: vocês vão para lá ou para cá? Não, a gente vai para lá, então eu vou para cá. Se der BO, boletim de ocorrência, der polícia, tem que divulgar. Se não der BO, é problema de vocês. Então, não existia o celular. Sim. Né? Que hoje é uma agência de notícias no telefone celular. Entendeu? E eu tinha um termômetro no Vasco, estou lembrando aqui. A gente fazia o programa no Mundo da Bola, de 5 às 7, e o Calçada saía da Bolsa de Gêneros Alimentícios 5 da tarde e vinha ouvindo a Rádio Nacional, as notícias do Vasco. Ele tinha um Santana vinho, lindo o Santana dele. E tinha um motorista dele, que agora não me lembro o nome. E aí eu ia lá no motorista dele, falei assim: e aí?
Ó, ele estava te ouvindo, isso que você falou é isso mesmo, você falou isso mesmo, aquilo que você falou não é aquilo, é assim, assim, assim. O cara, ele consertava meu noticiário, entendeu? Tá certo, E tinha aí referência. Chegava, eu li com isso, quem falou? Calçada, ah, tá. Entendeu? Então, coisas do Vascão da Gama. Ídolo, quero muito te agradecer. Esse bate-papo passou voando. Obrigado, o tempo obrigado pelo convite. Pô, eu que te agradeço por ter aceitado participar, ter aceitado bater esse papo aqui com a gente, contar algumas histórias, contar essa jornada muito vitoriosa que você tem no jornalismo, que você tem no futebol. E a gente... Eu falei do caderninho. Ó. Esse caderninho aqui é... Ó, esse aqui começou... Esse aqui, qual é a data desse aqui? Esse aqui é do dia 20/9, vai até terminar. Aí pego o outro, tem todos os cadernos guardados aqui. Quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui uma súmula de jogo para mostrar. Ó, aqui uma súmula de jogo, por acaso, Vasco 2, Cruzeiro 0, né? Então aqui tem as escalações, tem a arbitragem, tem o banco de reservas, tem quem fez o gol, que minuto fez o gol. É até uma coisa que eu boto que o Valdir Luiz não bota. Eu já vi a súmula do Valdir. Quantos minutos ele deu de acréscimo em cada tempo? É um dado estatístico legal pro árbitro. Se o árbitro gosta de dar muito tempo, pouco tempo... E aí, às vezes, você tem tanto acréscimo que parece que virou um tempo de prorrogação. É, isso aí. É verdade. Se ele der 6-7 na ida e 6-7 na volta no segundo tempo, já virou 14, 15. Acabou, gente. Obrigado. Desculpa aí. Ídolo, te agradeço muito. E a gente agradece muito a tua presença. A gente quer que você volte mais vezes, a gente trocar muita mais ideia. E você também está acompanhando uns trechos desse podcast, a entrevista completa também no canal Wellington Campos FC. A gente vai fazer esse collab aí. Você vai poder assistir de lá. E a gente te convida para se inscrever no TribunaCast. Você que está vendo do Tribuna, a gente te convida a se inscrever no canal Wellington Campos FC. Como o Wellington diz, não custa rigorosamente nada. Deixa o seu like, comenta, ativa o sininho, faz tudo que o YouTube mandar. Ajuda muito a gente. Faz um recado final, Rodrigo. Não, o Tribuna chegou e chegou pra ficar e vambora. Pra cima, Wellington. Satisfação enorme. Não é só ídolo do Gustavo, não, tá? Ídolo de todo mundo. É meu ídolo também, pô. Ídolo de todo mundo. Tá aqui com o Wellington Campos. Ó, já tô botando aqui. Tá inscrito já no canal, Tribuna Cast. Inscrever, inscrito e habilitei aqui o sininho, ó. Aê! Excelente. Tudo que vocês subirem, eu vou receber uma notificação. Então é isso aí. Certo, gente? Um abraço, então. Até a próxima. Papai do Céu ilumine todos nós. Valeu, Wellington. Um abraço, Rodrigo. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Valeu. Tchau.